Faça isto e nunca mais se enojará com ninguém. Estoicismo. Você já se sentiu incomodado com alguém, uma palavra ou gesto que não agradava? É incrível como em um dia comum você pode encontrar situações que ferem sua paciência. Neste momento, pode ser útil lembrar um princípio estoico que diz: não são as coisas que nos afetam, mas a nossa opinião sobre elas. Essa frase de Epicteto toca na essência do estoicismo, a ideia de que temos o poder de escolher nossas reações. Imagine que você está no transporte público, cercado por pessoas conversando alto e um passageiro que ocupa mais do que seu espaço. A frustração começa a crescer. Sua respiração se torna mais pesada e você sente seu corpo tenso. É fácil deixar que essa situação exterior defina seu estado emocional. Mas, ao aplicar o princípio estoico, você percebe que a maneira como você interpreta esses eventos é o que realmente importa. Você pode optar por ver isso como uma oportunidade para praticar a paciência em vez de se permitir ser dominado pela irritação. E se você se perguntasse, por que essa irritação me afeta tanto? Ou, o que posso aprender com essa situação? Essas perguntas podem abrir um novo espaço para reflexão e percepção. Quando você faz isso, começa a perceber que as atitudes dos outros estão além do seu controle, mas as suas reações estão plenamente nas suas mãos. Tente se imaginar respirando fundo e desacelerando seus pensamentos, enquanto lê uma mensagem de um colega que é direta demais para o seu gosto. Em vez de reagir instantaneamente com raiva ou desdém, você pode optar por uma resposta mais ponderada. Pense no que o colega pode estar passando e, assim, você cria um espaço para a compreensão, em vez do juízo. Agora, reflita. Como você reage quando alguém desafia a sua paciência diariamente? Você se deixa levar pela irritação ou tenta entender melhor o que se passa? Ao longo das próximas 24 horas, escolha observar suas reações diante de situações desconfortáveis, lembrando-se de que as coisas que nos afetam são nossas interpretações. Experimente isso na próxima vez que enfrentar um desafio emocional. Perceba como a prática do estoicismo pode transformar seu dia a dia e talvez leve a uma nova maneira de ver as relações. Você está pronto para adotar essa mudança? Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você já notou como a vida parece ser feita de pequenos momentos que nos testam? Um olhar atravessado no trânsito, um comentário de um amigo que não caiu bem, uma discussão sem fim em casa. É impressionante como cada um desses episódios pode gerar desconforto e frustração. Mas aqui está um insight estoico que pode mudar sua forma de encarar essas situações. A chave não está nas ações dos outros, mas na sua interpretação delas. Vamos imaginar um dia comum. Você está no trânsito, cercado por motoristas impacientes. Alguém corta à sua frente. Sua primeira reação pode ser de raiva. Mas e se em vez de se deixar levar pelo calor do momento, você pensasse: isso é apenas um reflexo da pressa e da ansiedade que muitos vivem. Ao fazer isso, você não apenas se distancia da raiva,
mas começa a perceber a fragilidade humana que existe em cada um de nós. É a nossa própria opinião que nos afeta. Foi o que Epicteto nos ensinou. Quando você se lembra disso, coloca as emoções de lado e se conecta a uma perspectiva mais ampla. Ao ver o motorista apressado como alguém que pode estar lutando contra seus próprios demônios, você transforma um momento de irritação em uma oportunidade para praticar compaixão. Agora, pense em outra situação. Você está em uma fila longa. As pessoas estão impacientes, reclamando. A irritação se acumula. Mas você decide de forma consciente olhar para a cena com um novo ângulo. Por que as pessoas se sentem assim? Você se pergunta. Talvez estejam preocupadas com o tempo perdido. Esse simples questionamento pode acalmar seu coração e trazer uma sensação de empatia. Vivemos em um mundo onde todos têm suas próprias batalhas. E se, em vez de se desesperar com o que não pode controlar, você usasse essas situações para cultivar a paciência? A cada vez que algo o irritar, pergunte-se: como posso transformar essa frustração em uma lição? É nesse exercício de reflexão que reside a verdadeira força estoica. No próximo desafio que você enfrentar, respire fundo. Sinta cada respiração. Esteja presente. Reflita sobre a natureza passageira de cada emoção intensa. A vida é feita de momentos, e a maneira como você escolhe reagir pode determinar seu dia, sua semana, sua vida. Você se permite ser levado pelas emoções negativas ou busca entender suas origens. Lembre-se, você pode optar por ser uma pessoa que se adapta e cresce, em vez de reagir impulsivamente. Por fim, ao invés de buscar sempre o controle externo, faça uma pausa. Pergunte-se: o que essa experiência pode me ensinar? Pratique essa mudança dia após dia. A jornada estoica não é fácil, mas cada passo dado na direção da autoavaliação e compreensão pode ser transformador. Você está pronto para encarar o próximo dia com essa nova perspectiva? Como você pode aplicar essa filosofia na sua vida hoje? Essa é a verdadeira essência do estoicismo. Vamos juntos explorar essas respostas. Capítulo 2. De orientação estoica. Agora que você começou a observar suas reações, vamos dar um passo adiante. O estoicismo nos ensina que podemos aprofundar essa prática e transformá-la em algo que vai além do dia a dia. É sobre construir um novo hábito, uma nova maneira de pensar que pode mudar a forma como você lida com o mundo. Considere a ideia de enfrentar o desconforto. Quando algo nos irrita, instintivamente queremos nos afastar disso. Pode ser fácil fechar os olhos para situações que nos desagradam, mas isso não resolve o problema. Ao invés disso, você pode enxergar esses momentos como oportunidades de crescimento. Imagine que cada situação desafiadora é um professor disfarçado, esperando para lhe mostrar uma lição valiosa. Vamos pensar em um exemplo prático. Você está em uma reunião de trabalho e alguém apresenta uma ideia que você não concorda. Sua primeira reação pode ser de crítica. Você pode sentir a necessidade de contestar imediatamente. Porém, e se você apenas escutasse, o que aconteceria se, em vez de defender sua posição, você perguntasse: por que esta pessoa vê as coisas assim? Ao fazer isso, você não só abre espaço para uma conversa mais construtiva, como também aprende a ver o mundo pela perspectiva do outro. Assim, você começa a ver que cada desentendimento pode ser um passo para uma comunicação mais saudável. Ao invés de focar no conflito,
foque na conversa. No início, isso pode parecer difícil, mas lembre-se, é um exercício. Com cada tentativa, você se aproxima mais de um comportamento mais equilibrado. E aqui vai outra dica: pratique a gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente e o coração. Sempre que uma situação complicada surgir, pense em algo positivo que você pode retirar dela. Pode ser um aprendizado, uma nova perspectiva ou até mesmo a força que você mostrou ao lidar com a situação. Isso não significa ignorar sua frustração, mas sim reconhecer que até as experiências negativas têm seu valor. Enquanto você avança nessa jornada estoica, preste atenção em suas palavras. Como você se refere aos desafios? Em vez de dizer, isso é um problema, tente dizer, isso é uma oportunidade. A forma como nomeamos nossos desafios pode mudar a maneira como os enfrentamos. E sempre que sentir que sua paciência está sendo testada, lembre-se, você tem o poder de escolher sua reação. Essa é a essência do estoicismo. Ao mudar sua percepção, você muda toda a sua realidade. Quando você para pensar antes de agir, dá a si mesmo um presente, o presente da reflexão. Agora, pense em sua vida atual. Que desafios você está enfrentando? Como você pode aplicar essas lições estoicas a eles? Que tal experimentar uma nova abordagem a partir de agora? Lembre-se, cada dia é uma nova chance de escolher como reagir. A jornada não é simples, mas lembre-se que você não está sozinho. Cada um de nós enfrenta essas batalhas internas. Compartilhe suas experiências. Converse com amigos ou familiares sobre suas reflexões. Esse diálogo pode enriquecer ainda mais sua compreensão do estoicismo. Fique atento ao próximo capítulo. Vamos mergulhar mais fundo e explorar como a prática do desapego pode ajudá-lo a viver com mais leveza. Você está pronto? Essa é a próxima parada da nossa jornada estoica. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Agora que estamos mais conscientes de nossas reações, vamos explorar um conceito essencial: o desapego. No estoicismo, desapegar-se não significa abandonar as coisas ou as pessoas que amamos. É sobre libertar-se da necessidade de controlar tudo ao nosso redor. Vamos refletir sobre isso de maneira simples. Todos nós temos expectativas, em relações, no trabalho e até mesmo com nós mesmos. Por exemplo, você pode esperar que um amigo sempre esteja disponível quando você precisa. Quando isso não acontece, a frustração aparece. Mas e se você olhasse para essa situação de outra forma? E se em vez de se irritar, você entendesse que cada um tem sua própria vida e compromissos? Praticar o desapego é permitir que as coisas fluam. Quando você se agarra demais às expectativas, cria um peso emocional. Imagine que a vida é como um rio. Se você tentar controlar a direção e a velocidade da correnteza, certamente se sentirá cansado. Mas, se aprender a fluir com o rio, reduz a resistência e encontra paz. Vamos a um exemplo prático. Pense em um projeto no trabalho. Você dedica tempo e esforço. Porém, algo dá errado. É fácil perder a calma. Mas e se você decidir aceitar que nem tudo está sob seu controle? Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa mudança de mente transforma um momento negativo em uma oportunidade de crescimento. E quanto ao desapego emocional, isso é especialmente importante em relacionamentos. Às vezes, você pode sentir que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem.
Quando alguém não valida suas opiniões, isso pode machucar. Porém, ao desapegar-se da necessidade de aprovação, você se fortalece. Você começa a valorizar sua própria opinião, e isso traz uma liberdade incrível. Uma técnica para ajudar nesse processo é a prática da visualização. Imagine a situação que está lhe causando dor ou desconforto. Agora, visualize-se livre dessa expectativa. Sinta o alívio. Pratique isso sempre que uma situação difícil surgir. Com o tempo, você vai perceber que pode enfrentar os desafios de uma maneira mais leve. Lembre-se também que desapegar-se não significa ser indiferente. Você pode cuidar das pessoas que ama e dos projetos que valoriza, mas sempre com uma mente aberta. Assim, você evita a decepção e ganha clareza. Essa flexibilidade é um dos grandes tesouros do estoicismo. Agora, como você pode começar a aplicar o desapego em sua vida? Pense em uma expectativa que você tem e pergunte-se: isso realmente depende só de mim? E se a resposta for não, aceite. Reconheça que você pode fazer sua parte, mas o resultado muitas vezes está fora do seu controle. Por fim, não tenha medo de compartilhar suas reflexões com os outros. Conversar sobre desapego, sobre como você se sente, pode ajudar a criar um espaço seguro para que outros também compartilhem suas lutas. Juntos vocês podem crescer e aprender. No próximo capítulo, vamos aprofundar ainda mais e explorar como a prática da aceitação pode nos trazer mais tranquilidade. Are you ready? A aventura estoica continua. Capítulo 4 de Orientação Estoica. Chegamos a um ponto importante da nossa jornada estoica: a aceitação. Já falamos sobre desapego, mas aceitar é um passo que vai além. Aceitar é entender que nem tudo está sob nosso controle e encontrar paz nisso. Imagine que você está em uma situação difícil, algo que fugiu do seu planejamento. A frustração vem como um tsunami. Mas, e se você parar um momento e respirar? Você pode escolher olhar para isso de outra forma. A aceitação não significa que você é passivo, ou que não se importa. Pelo contrário, é um sinal de força. Quando você aceita a situação, abre espaço para agir de forma mais clara e consciente. Pense em uma planta que precisa de luz. Se você a coloca em um canto escuro e espera que ela cresça, isso não vai acontecer. Às vezes, precisamos mover a planta para um lugar melhor, mas primeiro precisamos aceitar que ela não pode receber luz ali. Vamos aplicar isso a um exemplo do dia a dia. Você está atrasado para uma reunião importante e pega um engarrafamento. A frustração surge, mas ao invés de se deixar levar, você respira e aceita. Não posso controlar o tráfego. Com essa aceitação, fica mais fácil relaxar e pensar em soluções. Você pode usar o tempo para se preparar mentalmente ou simplesmente ouvir uma música que goste. O ato de aceitar transforma a sua experiência. A aceitação traz um alívio. Quando você aceita as coisas como elas são, reduz a resistência interna. Imagine que você está em um aeroporto. O voo atrasou e você vê pessoas perdendo a paciência. Ao invés de se juntar a elas, você escolhe aceitar o delay. Talvez seja uma oportunidade para refletir ou ler um livro. Assim, até esperar se torna uma experiência mais leve. Outra situação que podemos explorar é a aceitação das emoções. Às vezes, sentimos raiva, tristeza ou ansiedade. É comum tentar ignorar. Mas o estoicismo nos ensina a sentir as emoções e aceitá-las. Dizer a si mesmo: eu me sinto assim agora e tudo bem. Isso não significa que você deva agir com base apenas nessas emoções, mas reconhecer que elas fazem parte de ser humano.
Você já reparou como a aceitação traz clareza? Quando você aceita uma crítica ou um erro, em vez de lutar contra isso, você pode aprender e crescer. Cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada de ensinar algo valioso. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de foco pode transformar emoções intensas em lições importantes. Pratique a aceitação em pequenos momentos do seu dia a dia. Quando algo não sair como planejado, pare um instante. Respire fundo e pergunte-se: o que eu posso fazer agora? Ao invés de se deixar abalar, escolha reagir de forma diferente. Esse exercício constante fortalecerá sua capacidade de lidar com os imprevistos. Agora que exploramos a aceitação, pense sobre sua vida. Que situações você ainda resiste? Quais emoções você ainda não aceitou? Ao praticar a aceitação, você não só alivia a carga emocional, mas também abre portas para novas possibilidades. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um conceito valioso: a resiliência. Como podemos nos reerguer após as dificuldades e, mais importante, como podemos crescer com cada desafio? Prepare-se para entender essa força interna que todos nós temos. A aventura estoica continua. Olhando para trás, ele percebeu como a prática do estoicismo o havia ajudado a transformar sua vida. Cada desafio, cada frustração, tinha se tornado uma oportunidade de crescimento. A luta constante para controlar emoções passadas deu lugar a uma nova perspectiva. A aceitação e o desapego tornaram-se seus aliados. Em um dia comum, ele se viu em uma situação que testaria suas novas habilidades. Estava em um café, tentando trabalhar em um projeto importante. O lugar estava lotado e um grupo de pessoas falava alto, rindo despreocupadamente. Em vez de se deixar levar pela irritação, respirou fundo. Lembrou-se de que não poderia controlar aqueles sons, mas poderia controlar sua reação. Olhou para o grupo e pensou: talvez eles estejam comemorando uma conquista. Essa simples mudança de enfoque trouxe um sorriso a seu rosto. Mais tarde, ao receber um feedback negativo de um colega, sentiu uma onda de raiva subindo. Porém, em vez de reagir impulsivamente, usou o que havia aprendido. Em vez de se defender, ele fez uma pausa e perguntou: o que posso aprender com isso? E, surpreendentemente, as palavras do colega continuam uma verdade que ele precisava ouvir. Ele aceitou os erros que havia cometido e, mais importante, não se deixou levar pela vergonha. E não foram apenas suas ações que mudaram. Suas interações com amigos e familiares também se transformaram. Quando um amigo próximo passou por um momento difícil e o procurou, ele escutou com empatia. Ao invés de tentar oferecer soluções, ele simplesmente esteve presente, fazendo perguntas que levavam à reflexão. O amigo não só saiu daquela conversa mais leve, mas também grato por ter alguém que realmente se preocupasse. Em uma noite de confraternização em família, uma discussão acalorada surgiu. A velha dinâmica de críticas e desentendimentos apareceu na mesa. Ele, no entanto, resolveu aplicar sua prática do desapego. Em vez de entrar na briga, decidiu escutar. Percebeu que o que importava era a conexão, e não a razão. O diálogo logo se futilizou, e com um simples relato de suas próprias experiências, ele conseguiu desarmar a tensão. As risadas logo tomaram o lugar da discórdia e a harmonia foi restaurada. Mas, como em toda jornada, houve um teste maior. Um dia, recebeu a notícia de que um projeto em que havia investido meses de trabalho seria cancelado. A frustração foi instantânea.
Pensou em todas as noites sem dormir, todos os sacrifícios que fizera. No entanto, decidiu não se afundar nas emoções. Lembrou-se da aceitação. Tomou um momento e, em vez de se deixar abater, lançou um olhar mais amplo sobre a situação. O que posso aprender disso? Se perguntou. Com o passar dos dias, viu que o cancelamento do projeto abria portas para novas oportunidades. A energia e o foco que antes eram direcionados para algo incerto podiam ser utilizados para algo novo. Aquela situação, que inicialmente parecia uma derrota, se transformou em um novo começo. Aos poucos, ele navegou por novos desafios ao lado de novos colegas, se abrindo a colaborações inesperadas. Ao se afastar de todas as situações que experimentou, ficou claro que o estoicismo não era apenas uma filosofia para ele, mas uma forma de vida. Climas e tempestades sempre viriam, mas ele aprendeu a se ancorar. Todos os aprendizados, a aceitação, a gratidão e o desapego o tornaram mais forte. Agora, ele estava pronto para enfrentar o que quer que a vida lhe proporcionasse, com um coração leve e uma mente tranquila. Fazia isso não como um homem imune aos problemas, mas como alguém que havia aprendido a dançar na chuva. E assim terminou seu aprendizado sobre o estoicismo. Mas a jornada estava apenas começando. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.